como lidar com a real possibilidade de fracasso que nos apresenta? Eu digo, bom, primeiro, possibilidade de fracasso, se é uma possibilidade de fracasso, não há nada que você possa fazer. Quer dizer, a imagem do fracasso não é algo que você deva fazer, não é um plano de ação. O que você tem que pensar é que naquilo que você pode fazer. Né? Agora, eu sei o seguinte, que o brasileiro, em geral, é um fatalista. Quer dizer, o brasileiro, primeiro, ele quer pensar todas as impossibilidades para ver se depois sobra alguma coisa. É isso. Sempre que eu convido alguma pessoa, não, vai passar um tempo aqui, o sujeito diz, não, mas primeiro eu preciso pagar tal dívida, acabar de pagar meu carro, eu preciso casar, eu preciso cuidar da minha hemorroida e assim por diante, está entendendo? Então eu falei, aí vai ficar difícil, mas você vai ter que resolver todos os seus problemas para você viajar. Eu viajaria primeiro, porque viajar é uma coisa que você pode fazer, agora essas outras coisas não vai dar já. Então, mas esse fatalismo brasileiro, essa coisa de que nada vai dar certo, é alimentado pela rede de dificuldades da sociedade brasileira, que é uma coisa absolutamente incrível. Quando você vê, toda a legislação brasileira foi feita para tornar tudo impossível. Eu não sei como as pessoas aguentam, né, viver. E quando você vê a diferença de preço, por exemplo, das coisas, aqui o Brasil é chamado o país da pizza de $30. O americano é um negócio inacreditável. Né? Quando você vê o preço de uma casa aqui e no Brasil, né, é assim, 10 ou 20 vezes mais, e o pessoal ganha menos. Então tudo isso vai alimentando um senso de impossibilidade e cria um vício mental, que é de pensar na dificuldade primeiro. E bom, as dificuldades se apresentaram no devido tempo, às vezes elas não se apresentam. Não é isso? Eu me lembro até de uma frase do Delfim Neto, que eu achava muito boa. Ele diz, na prática tudo é mais fácil do que na teoria. Né? Se achar que não dá para fazer, mas dá para fazer. Né? E também o Bruno Tolentino tem outra, quer dizer, ele é o sujeito que não sabia que era impossível fazer, então ele foi lá e fez. Né? Então a gente sempre deve pensar nessas coisas. Né? Por outro lado, eu não acredito muito nesse negócio de inteligência mediana, eu não acredito muito em QI. Eu acho que o QI muda muito. Conforme, vamos dizer, o QI depende de um treco chamado motivação. Quer dizer, um sujeito com QI menor, mas que preste mais atenção, entenderá mais do que o sujeito com QI maior que não prestou atenção. E a atenção depende do quê? Depende de motivação. Portanto, é o seguinte, nunca se preocupe com as suas limitações por um motivo muito simples, você não as conhece. Né? Então, vale a pena você sempre pensar no que você quer fazer, não nas impossibilidades. Né? As impossibilidades são meramente teóricas. Então, pessoas que têm sucesso na vida nunca pensam nas dificuldades primeiro, nunca, mas elas pensam nos meios de fazer. Né? Então, por exemplo, pessoas que vivem pensando nas suas dívidas. Né? Eu nunca penso nas minhas dívidas, eu deixarei para pensar nelas quando eu tiver dinheiro para pagá-las. Pois se eu não tenho dinheiro, eu pensar nas dívidas só cria o segundo problema. Eu já tenho um problema que é como pagar as dívidas. Mas se eu não tenho dinheiro e começo a pensar nas dívidas, cria um segundo problema. Como é que eu vou fazer para pagar minhas dívidas? Não, como é que eu vou ganhar mais dinheiro? Não é uma coisa simples. Eu acho que aqui nos Estados Unidos todo mundo sabe disso, isso é instintivo no americano, mas no Brasil é o contrário. Né? Ele não pensa nem um meio dele ganhar mais dinheiro, mas ele pensa em todas as dívidas. Então, esse elemento fatalista e depressivo que tem na sociedade brasileira, isso você tem que arrancar dos seus corações, senão nunca vão conseguir nada. E tem que arrancar assim de uma vez para sempre, entender que é um vício feio, tá certo? Embora o meio chame isso de senso de responsabilidade. Você é cobrado para pensar em problemas, cobrado para pensar em dívidas, cobrado para pensar em doenças, cobrado para pensar em perigos, etc, etc, e você nunca é cobrado para pensar em nada de positivo que você possa fazer. Isto nunca vai dar certo. Isto é impossível dar certo por esse meio. Então, como todo mundo é assim no Brasil, então, em geral, quem tem mais sucesso são os irresponsáveis. Os irresponsáveis não se preocupam. Por outro motivo, evidentemente, não por senso prático, mas por insensibilidade psicopática. Tá certo? Então, os psicopatas levam vantagem na sociedade. Agora, quando as pessoas normais, boas, honestas, entenderem que esse fatalismo, esse coisa deprimente do Brasil, não é um mérito, não é uma obrigação moral, mas ao contrário, é uma doença e um vício muito feio. Tá certo? É até falta de fé em Deus, você está entendendo?
Quando arrancarem isso dos seus corações, conseguirão fazer muitas coisas. Então, nunca pega esse problema aqui, joga ele fora. Meta na sua cabeça, eu sou capaz de entender qualquer coisa que eu queira entender. Se eu decidir aprender física quântica em 2 semanas, eu vou entender.